E a portaria 754 é o princípio da isonomia. O que não pode ir para o público, não vai poder para o privado. E aí a gente consegue apurar esses valores e restituir esse INSS na própria empresa, fazer essa compensação. Então, olha que difícil que é. Por que para um pode e para outro não pode? Temos aí a tese da exclusão do ICMS, a base de cálculo de PIS e COFINS, que levou 28 anos, se eu não me engano, para ser transitado em julgado. E aí, quando modulou os efeitos, né, em março de 2017, eles restringiram que você só poderia, se você ajuizou a ação até março de 2017, você poderia retroagir os 5 anos. Quem ajuizou após essa data, você só pode recuperar ali até março de 2017 para frente. Mas isso era uma tese que se arrastava aí há mais de 28 anos. Então, ao invés de você pegar e discutir se incide ou não incide tal INSS, você se aproveita desse crédito hoje, disponibilizamos ele hoje para você, e no pior dos cenários, se caso ele venha a ser questionado e nós assessoramos eles por 5 anos, e está incluso no nosso contrato, que nós defendemos em via administrativa e judicial pelos próximos 5 anos. E todos os nossos contratos são assegurados por uma apólice de responsabilidade civil no valor de 3 milhões de reais. Então, nenhuma seguradora entraria num jogo desse, onde ela viria essa história de histórico de... Um risco muito alto. Né? Risco alto, né? E nosso histórico de glosa da Receita Federal é 0. Porque quando ela... O que é glosa? O pessoal já ri lá. O que é glosa? A glosa é quando você se aproveita de um crédito e a Receita vem e defere o seu pedido e aí ela te aplica uma multa. Você foi glosado, né? Sim. Você tem que devolver isso com juros, multas e correção monetária. Isso é um ponto legal que favoreceu o contribuinte. O que ocorre? Antigamente, tirando fora as fraudes que fazem, né, que retificam os SPEDs e aí cria-se um crédito, nós entramos e fazemos a apuração. E aí, quando a Receita fala assim, não concordamos, e aí a gente defendeu contra o auditor que fez a notificação, fomos para o CARF, fomos para o STJ, fomos para o STF e perdemos. Você tem que devolver esse dinheiro que você pegou, corrigido, né, com a multa de mora de 20%, e aí mais a correção da Selic. Mas aí, Paulo, eu falo sempre assim para os empresários, olha o teu pior cenário, é eu te dar um crédito de uso imediato, eu vou segurar uma bronca para você pelos próximos 5 anos, pelo menos. Mas isso aí pode durar 10, 15 anos. E que se você perder aqui porque você compensou administrativamente, a gente judicializa essa matéria. E se eu fizer o caminho inverso de eu judicializar a matéria e ter lá denegado a minha segurança, eu não posso pegar essa verba e compensar no administrativo. Então faz muito mais sentido hoje você chegar no empresário, aproveitar esse crédito administrativo, do que ele ficar discutindo com o fisco, demorando lá anos e anos para que a gente possa ter esse crédito. Outra oportunidade gigante que nós vislumbramos aqui, também falando na parte previdenciária, é o que tange a parte de Sistema S, são as contribuições parafiscais de aquela Senac, SEST, SEBRAE, onde na lei está falando que você deve recolher 5,8% sobre um teto de 20 salários mínimo, mas uma instrução normativa da Receita faz com que esse valor seja 5,8% da sua folha de pagamento. Então, muitas das vezes, essa insegurança, perceba que a instrução normativa está bem abaixo do que diz a lei. Só que os contadores são limitados e subordinados às regras da Receita. Ele não tem como fazer esse cálculo e excluir isso. Vamos pegar um exemplo de uma empresa que tem uma folha de pagamento de 100 mil reais. Ela está pagando 5.800 por mês. Quando ela deveria estar recolhendo 5,8 sobre 20 salários mínimos, aí 26 mil, algo em torno disso daí. Então ela está pagando 5.800 e ela deveria estar pagando 1.300. Há um excedente de base de cálculo aí. Aí ele está pagando 4 mil e poucos reais a mais todos os meses. Aí eu pego 4 mil e poucos reais, retroajo, por exemplo, 60 meses, corrijo esse valor aí e entrego lá na mão do empresário 300, 400, 500 mil reais. Né? Para que, olha, isso aí você vai já se apropriando desse crédito e vai pagando. Veja,
O entendimento do STJ já julgou essa matéria e deu que tem que haver uma limitação da base de cálculo do Sistema S. Só que se você entrar com essa ação hoje, o teu processo vai sobrestar. Vai ter que aguardar a decisão do STF para ver se vai valer a instrução normativa ou se vai continuar valendo a lei. Aí a pergunta, quanto tempo você tem para esperar? E se a sua empresa está passando uma extrema dificuldade, correndo o risco de fechar, você pode esperar 10 anos? Ou você prefere, voltando aqui, falar com uma empresa que está por trás de você, responsável pelo cálculo, que vai te defender administrativa e judicialmente, e um crédito que está com uma fundamentação jurídica favorável junto ao STJ, ou você prefere esperar o trânsito em julgado? Não. Dinheiro no caixa. Não tem sentido, Não né? tem sentido. Então, as duas oportunidades que eu falei para você são da parte previdenciária. Recentemente, nós tivemos o maior programa de benefícios fiscais da história, que é chamada de PERSE, Programa Emergencial e Retomada do Setor de Eventos. O que diz isso aí? Para pegar aqueles setores onde foram mais afetados da pandemia, turismo, hotelaria, e aplica-se a alíquota zero de RPJ, CSLL, PIS e COFINS pelo prazo de 5 anos. E quando eles fizeram a lei, eles divulgaram os códigos KNAI das empresas que poderiam pertencer a esse quadro. Eram 88 KNAIs. Aí eles derrubaram de 88 para 38. Então tem muito empresário que tem uma empresa que ele não é relacionado diretamente ao setor de eventos, mas ele possui um dos códigos KNAI que foram contemplados. E a lei do PERSE, ela é muito abrangente. E ela não é clara. Então, mais uma vez, volta o quê? A questão da insegurança jurídica.